Depressão, então, e a vitória do nazifascismo. Entretanto, na sequência da Grande Depressão, naturalmente, muita coisa mudou e também a reflexão sobre a economia, os problemas económicos mudou. E o resultado mais conhecido e mais visível, talvez, dessa reflexão é o famoso livro de John Maynard Keynes, professor de Cambridge, de General Theory, que vem, de alguma forma, provocar uma revolução no pensamento económico. O resto, o Keynes foi ele próprio a afirmar isso, numa carta a George Bernard Shaw, em que ele dizia: um livro que estou a preparar e que publicarei proximamente vai ser uma revolução no modo de entender as coisas da economia. Pronto, uma revolução relativamente ao pensamento liberal, do que ele chama os economistas clássicos. Os economistas clássicos, não os clássicos ingleses, como ontem eu designei, mas, digamos, os economistas antes dele, os economistas, digamos, da teoria liberal, da teoria económica liberal. Desde o resto de 1924 que o Keynes andava a elaborar estas novas ideias. 24 porque foi este ano de uma famosa conferência que ele publicou e correu o mundo, que ele chamou The End of Laissez-faire, o fim do laissez-faire, e em que ele realmente diz que, bom, o mundo mudou e o laissez-faire já não existe. Esse mundo já cá não está. É preciso, portanto, estarmos atentos, porque senão não entendemos nada do que se passa à nossa volta. Quais são, digamos, as grandes mudanças que o Keynes veio trazer? Em primeiro lugar, ele veio rejeitar, sem nenhuma margem para cedências, a famosa Lei de Say. O que é que dizia a Lei de Say? Se calhar vocês nunca ouviram falar desta lei. Se fossem alunos meus do mestrado e da licenciatura em Coimbra, sabiam o que era quem era o João Batista Say, o que era a Lei de Say. Este problema sempre é que eu estou aqui a falar de coisas pressupondo uma preparação que vocês não têm, mas que acabei de fazer, também não a posso inventar eu agora, e portanto isso, eu tenho a noção, pode complicar, dificultar o nosso diálogo, porque vocês estão a partir do zero. Só me resta esperar que os planos de estudo no Brasil mudem ao nível da Faculdade de Direito e que os alunos de Direito saibam um pouco mais de economia política, porque é muito importante este conhecimento, a meu ver. Bom, então, a Lei de Say era uma lei enunciada por o economista francês Jean-Baptiste Say, que no fundo significava que não eram possíveis crises sobre produções generalizadas. Isto porque, segundo ele, a produção visa a satisfação das necessidades. Então, quem produz para satisfazer as suas necessidades, das duas uma, ou consome tudo o que produz, porque produz tudo o que precisa para satisfazer as suas necessidades, ou então, se há especialização, vende uma parte do que produz, com o dinheiro que recebe, vai comprar a outrem os bens de que ele precisa e que não produz. Mas, digamos, tudo aquilo que se produz é vendido e tudo aquilo que é vendido dá receitas que se traduzem na compra de outros bens. Não há, portanto, possibilidade de crise sobre produção. Claro, o que é que o Keynes veio dizer? Tudo isto é falso, porque é evidente que nas economias de hoje a produção não é feita para satisfazer as necessidades, é feita para vender no mercado e obter lucros. E se não se espera obter lucros, ninguém produz. E aquilo que se produz, se não encontra quem pague o preço necessário para garantir o lucro e a produção continuar, digamos, a produção para. Porque, a certa altura, passa a haver produção a mais. Não há capacidade de comprar esses bens. Uma coisa é a venda, outra é a compra. E há quem possa vender e não comprar. E há outros que ficam, portanto, sem rendimento. E as crises estão aí. As situações de pleno emprego, escreveu o Keynes, são raras e efêmeras. Portanto, o normal é haver situações que não são de pleno emprego, é haver desemprego de recursos, todos os recursos, do recurso humano, do recurso financeiro, dos recursos naturais, dos recursos da técnica. Porque quando se cai na situação de desemprego é preciso destruir o capital que há a mais. É isso o significado das crises. E as crises,
o Keynes não o disse por estas palavras, mas em termos marxistas, as crises são crises de realização da mais-valia. Quer dizer, a mais-valia está nas mercadorias que foram produzidas. Mas se elas não são vendidas, aquele que as produziu para ganhar dinheiro não realiza a mais-valia. Quer dizer, e é da mais-valia que sai o lucro. Então a produção para. E entra-se em recessão. Bom, esta é a lógica do Keynes para rejeitar a lei de Say. Isso não tem nada a ver, porque parte de um pressuposto que não corresponde à realidade. A produção não visa a satisfação da necessidade. A produção visa a obtenção do lucro. O Keynes adotou a forma de Marx de MD'. Keynes, que não era marxista, nem sequer nunca foi militante do Partido Trabalhista, era um liberal. Ele próprio se confessava. Bom, e como também sabem, ele escreveu expressamente: o meu propósito não é o de mudar o capitalismo e de fazer nenhuma espécie de revolução socialista. O meu objetivo único é o de salvar o capitalismo. Portanto, esta revolução não era uma revolução nunca pensada como uma revolução anticapitalista. Era uma mudança para salvar o capitalismo. E se não houvesse esta mudança, diz ele, no pensamento e nas políticas, o capitalismo não tinha futuro. Bom, então, esta é a primeira questão. Depois, ele veio dizer que os problemas políticos se colocam no curto prazo e que é preciso, portanto, que o Estado desenvolva políticas ativas de combate ao desemprego e de promoção do desemprego a curto prazo, porque a longo prazo estaremos todos mortos. É a famosa frase que ele deixou escrita. A longo prazo estaremos todos mortos. E a senhora Joan Robinson, que foi aluna dele e que lhe sucedeu na cátedra de Cambridge, escreveu que ele dizia muitas vezes aos seus alunos: os problemas de longo prazo são para os filósofos, para os economistas são os problemas de curto prazo que interessam. Então, digamos, esta preocupação em encontrar uma resposta para os problemas que aí estavam. Depois, o Keynes vem dizer que as situações de pleno emprego são raras e efêmeras e que o desemprego que importa é o desemprego involuntário. Quer dizer, a situação daquelas pessoas que estão dispostas a trabalhar e querem trabalhar ao salário corrente ou até porventura um salário um pouco mais baixo do que o corrente, mas que não encontram um posto de trabalho disponível. O contrário dos liberais e dos neoliberais de hoje, dos Milton Friedman e seus parentes, que insistem de novo na ideia de que todo o desemprego é desemprego voluntário. A quem cabe a responsabilidade do desemprego voluntário? Aos trabalhadores e às suas organizações, porque não aceitam a baixa dos salários nominais. Se os salários, se há desemprego, é porque os salários são altos. Deixem baixar os salários que o problema se resolverá. De acordo com a lógica que ontem, ou anteontem, já não sei bem, já aqui lhes referi. Ora bom, o Keynes dizia isto é perfeitamente ridículo. O nível de desemprego, o nível de emprego ou o nível de desemprego é que condiciona os salários, não é o nível dos salários que condiciona o desemprego. Partindo de pressupostos completamente diferentes, digamos, marxistas e keynesianos estão de acordo neste ponto. E o Keynes desenvolveu muito esta ideia. Os salários são altos se o nível de desemprego for baixo. Os salários são baixos se o nível de desemprego for alto. E não o contrário. E até hoje ninguém provou que ele não tem razão. Porque em nenhum país onde se praticam salários baixos, o nível de desemprego é baixo. Digamos, o desemprego não diminui porque os salários baixam. Normalmente acontece o contrário. O que é que diz o Keynes? O que condiciona a formação dos salários e o nível do desemprego é um fator que não tem que ver com o mercado de trabalho, não tem que ver com a procura e com a oferta de mão de obra. É a procura efetiva. Um conceito que ele foi buscar a Malthus. O que é a procura efetiva? Para Malthus e para Ricardo e para Keynes, é a procura capaz de satisfazer, digamos, de comprar aquilo que se produz a um preço que permita a obtenção de lucros. É a procura solvável, não é a procura que corresponde ao volume de necessidade por satisfazer. É a procura de quem pode comprar, porque os bens não são oferecidos no mercado, são vendidos. Quem não tem dinheiro para comprar, não compra. Ora, diz ele, a raiz das crises, a causa das crises, é a deficiência da procura efetiva. Num tempo em que
quer o Adam Smith, quer sobretudo o Ricardo, defendiam a lei de SEI e que não era possível crises, o patinho feio daquela geração foi o Malthus, que defendeu coisas horrorosas, mas que veio realmente dizer assim: não me venham cá com essa, a lei de SEI não funciona, a lei de SEI não explica nada, porque pode acontecer que a procura efetiva seja insuficiente para absorver tudo aquilo que se produz. E se assim acontecer, há sobreprodução. As crises do capitalismo são crises de sobreprodução, ao contrário das crises, digamos, dos tempos medievais, que eram crises de subprodução, eram crises de escassez, eram crises de penúria, eram crises, portanto, de miséria por falta de bens. Agora, a miséria coexiste com o excesso de bens, que estão disponíveis para quem os pode pagar, mas se as pessoas não podem pagar, não têm esses bens. E os produtores deles cessam a produção, porque não obtêm o objetivo que pretendem, que é vendê-los e obter lucros. Bom, então este conceito de procura efetiva permitiu a Marx dizer assim: como veem, o nível do salário e o nível do emprego depende de um fator que não tem nada a ver com a procura com a oferta de trabalho, depende da procura efetiva. O que é preciso, portanto, para combater as crises e evitar as crises é alimentar a procura efetiva, é fazer de modo e pôr políticas ativas em funcionamento, de modo a que a procura efetiva seja o máximo possível. É a única maneira de combater as crises e de as evitar. E isto significa que Keynes entende que as crises são um elemento, digamos, natural do sistema capitalista, mas que elas podem ser evitadas e, quando elas, apesar de tudo, ocorrem, podem ser combatidas, desde que se adotem as políticas adequadas. Ao contrário dos liberais, que entendiam: não, deixem o mercado funcionar, que está tudo resolvido, não há problema nenhum a resolver. Se o mercado funcionar, todos os mercados acabarão por funcionar, por encaminhar-se para situações de pleno emprego. Não há nada a fazer, é o laissez-faire, laissez-passer. Bom, e então, como é que se alimentam as procuras, a procura efetiva? Até aí, os economistas que admitiam alguma intervenção do Estado com políticas anticíclicas baseavam-se na política monetária, porque vem do século XVI, de Jean Baudin, a explicação da inflação como o resultado de uma quantidade de moeda em circulação superior ao nível da produção. E, portanto, como há moeda a mais em circulação, os preços sobem porque não têm um volume de bens que corresponda, digamos, à procura alimentada por esse dinheiro que existe a mais. E é esta a posição dos neoliberais dois, do Milton Friedman, do Hayek, etc. A inflação é sempre, em todos os momentos, um puro fenómeno monetário. Reduzam a oferta de moeda e o problema da inflação resolve-se. É claro que não resolve nada, nunca resolveu nada, nem nos tempos do Keynes, nem nos tempos atuais. Mas eles continuam fiéis à sua verdade verdadeira, que está lá nos catecismos dos dogmas que eles proclamam. Mas o Keynes veio dizer: a política monetária não resolve problema nenhum. Mesmo a manobra das taxas de juros, digamos, utilizou um velho provérbio inglês: é muito fácil levar um cavalo até à água, mas não é fácil obrigá-lo a beber se ele não quiser beber. Quer dizer, as taxas de juros podem baixar até zero, diz o Marx. Simplesmente, se os capitalistas não esperarem obter nenhum ganho, não tiverem expectativas de lucro, eles não vão investir nada. Porque se não esperam ter lucro, não investem. Por mais que baixem as taxas de lucro. Então, por mais que baixem as taxas de juros. Então, diz ele, a única política capaz de ajudar alguma coisa na prevenção das crises e no combate às crises é a política financeira. Quer dizer, é a política do controle das receitas e das despesas do Estado. O Estado deve cobrar certas receitas para fazer determinadas despesas. Sobretudo quando os particulares as não fazem, nem em investimento, nem em consumo. Porque os investidores não investem porque não esperam obter lucros e os consumidores não investem porque não têm dinheiro ou porque temem o futuro e do pouco que têm ainda procuram poupar alguma coisa porque os dias que se anunciam são talvez piores do que aqueles que se vivem hoje. Então, nestas condições, diz Keynes, que ou são resultado da crise ou provocam crises, o Estado tem que fazer ele próprio as despesas que os particulares não fazem. Mesmo que para isso tenha que recorrer ao crédito, mesmo que para isso tenha que se endividar. E, de resto, ele defende que as políticas
financiadas com recurso ao crédito são aquelas que se multiplicam mais em rendimento. Há um efeito que eles chamam o efeito multiplicador, que os alunos da Faculdade de Coimbra estudam, vocês não estudam, não sabem o que é esse efeito, eu não vou avançar por aí, mas digamos, aquilo que ele diz é que as despesas públicas se multiplicam em rendimento. Conforme o fator multiplicador, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 500 de despesas públicas podem dar 2.500 de rendimento novo criado. Bom, e lá faz a sua explicação. Então, diz ele, é esta política financeira que importa realmente desenvolver. Para esse efeito, diz ele, há uma estratégia a definir. E o que ele diz é que a estratégia passa por combate ao que ele chama os dois vícios fundamentais do capitalismo. Em primeiro lugar, a existência de desemprego involuntário. Então é preciso atacar o desemprego involuntário. Em segundo lugar, é preciso acabar com a situação escandalosa da desigualdade de rendimentos. Diz ele, esta desigualdade de rendimentos pode compreender-se, enfim, dada a estrutura da sociedade, até um certo nível. Mas quando se ultrapassa esse nível, ela é absolutamente anti-económica, ela é prejudicial ao desenvolvimento da economia. Não faz ele também aqui um juízo moral, não diz que isto é uma vergonha, que isto é condenável. Não, o que ele diz é a desigualdade de rendimentos é altamente prejudicial ao desenvolvimento da economia. Então é preciso combater a excessiva desigualdade de rendimentos. E para este efeito, ainda, digamos, uma questão estratégica, o que é que ele diz? Que não podem ser deixadas na esfera dos particulares e sujeitos aos jogos dos interesses particulares as questões relacionadas com a distribuição da poupança pelos canais mais produtivos, que não podem ficar à mercê de juízos privados e dos lucros privados. Em segundo lugar, não se pode, sem inconveniente, abandonar à iniciativa privada o cuidado de regular o fluxo corrente do investimento. Quer dizer, é o problema do controle do setor financeiro que aqui está em causa. Quer dizer, isso não pode ser deixado ao jogo livre dos privados. O Estado tem que encarar este problema e tem que tomar uma posição aqui. Porque a poupança da comunidade é que alimenta o investimento. E o Estado tem que controlar a poupança e depois o destino que essa poupança tem nos vários ramos possíveis onde ela pode ser investida. Para isso, o que é necessário? Escreve o Keynes, uma ampla expansão das funções tradicionais do Estado, uma ação inteligentemente coordenada para assegurar a utilização mais correta da poupança nacional, a necessidade da existência de órgãos centrais de direção, a necessidade de medidas indispensáveis de socialização, uma certa socialização do investimento. Escreve ele. Quer dizer, vejam como ele vai agora postular uma intervenção forte do Estado que deve assumir particulares responsabilidades no governo da economia. Como é que daqui se parte para o Estado social de matriz keynesiana? Parte-se com base ainda nestas preocupações económicas e nas respostas económicas que ele tentou para enfrentar esses problemas. Diz o Keynes, se uma empresa vai à falência, os seus trabalhadores caem no desemprego. Se eles não receberem rendimento nenhum, é claro que eles vão cair na maior miséria, mas vão deixar de comprar os bens que até aí compravam. E se eles deixam de comprar, esses bens, que não são comprados, são produzidos por outros trabalhadores que, se não encontram quem os compre, ficam também desempregados porque as empresas que os produzem vão à falência. E o processo alastra como noda de azeite. Então, é preciso que a sociedade compreenda que quando há pessoas que caem em situação de desemprego involuntário, elas devem receber um subsídio, tanto quanto possível, idêntico ao do salário que recebiam, para que a procura efetiva se mantenha estável. E não gere crise e o aprofundamento das crises. O mesmo, disse ele, no caso das pessoas que estão doentes ou que ficam inabilitadas para o trabalho, por força de acidente de trabalho ou por outras razões. Se essas pessoas deixarem de receber,
é claro que é digamos, é um corte na procura agregada, é um corte na procura afetiva. E isso provoca, digamos, desníveis entre a oferta, cada vez mais potenciada pelo desenvolvimento tecnológico, e a procura. O mesmo, diz o Keynes, com uma visão de futuro assinalável, com as pessoas que chegam a certa idade e saem do mercado de trabalho. Se estes inativos deixam de trabalhar e deixam de receber salário, se não tiverem outros rendimentos, é uma fração importante da população, e crescente da população, que passa a não ter dinheiro para comprar bens que se produzem para ser vendidos. E então, essa é um fator de forte debilidade da procura efetiva. É necessário, portanto, que quando as pessoas chegam a essa idade de sair do mercado de trabalho, recebam uma pensão, tanto quanto possível, próxima do salário que conferiam quando estavam na vida ativa. Vejam como são razões económicas aquelas que justificam, no fundo, este Estado social de matriz keynesiana, que depois do famoso relatório Beveridge veio a ser desenvolvido na Inglaterra a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Não se trata de considerações moralistas, nem de combater as desigualdades, porque elas são inadmissíveis. Não, o que o Keynes invoca são razões económicas. Se queremos salvar o capitalismo, se queremos evitar, digamos, a ocorrência frequente e cada vez mais frequente de crise, se queremos que elas não sejam tão profundas nem tão prolongadas, então temos que estabilizar a procura efetiva. E temos que definir também políticas de redistribuição dos rendimentos. Quer dizer, a distribuição que resulta do mercado tem que ser corrigida em favor dos indivíduos de rendimentos mais baixos. Porque estes vão gastar praticamente o acréscimo dos seus rendimentos em bens de consumo. Quer dizer, vão aumentar a procura efetiva, porque têm muitas necessidades para satisfazer. Então, daí, digamos, também outra vertente do Estado Social. O Estado deve cobrar impostos com efeitos progressivos, quer dizer, deve cobrar mais aos que têm mais, para com esses impostos depois fazer despesas que aproveitam àqueles que têm menos, fornecendo-lhes educação gratuita, saúde gratuita, apoio nos transportes, apoio na habitação, digamos, as despesas sociais que fazem hoje parte, digamos, do Estado Social, e que o Keynes entendia que eram absolutamente essenciais para manter a procura efetiva, porque estas despesas, digamos, já não faziam parte, já não saíam do salário dos trabalhadores, elas estavam asseguradas e portanto, era uma maneira de manter a procura efetiva elevada. Tudo o resto era para comprar bens que estavam no mercado. Estes bens oferecidos pelo Estado não estavam no mercado, não concorriam com os bens produzidos pelas empresas privadas que produziam para obter lucros. Vejam, portanto, como todo o raciocínio é económico, a justificar, digamos, que as coisas têm que avançar neste sentido. Poderíamos ver aqui o que é que aconteceu com estas políticas de redistribuição dos rendimentos. A verdade é que elas foram praticadas, de alguma forma, enfim, disse que continuam a ser praticadas na Europa e em outras partes do mundo. Elas não produziram os resultados, digamos, de maior igualdade que o Keynes e os keynesianos esperavam, mas, bom, continua a ser um princípio correto a defesa de um sistema fiscal progressivo, o que não é fácil de conseguir. Eu costumo dizer que em Portugal o regime fiscal é um regime praticamente de ancien regime. Só pagam impostos os trabalhadores por conta de outrem, do setor privado ou do setor público, porque o resto das pessoas não pagam impostos. Os meus colegas que são advogados ganham 50 vezes ou 100 vezes o que eu ganho e pagam muito menos impostos do que eu pago. E não estou a dizer que sejam criminosos, mas as leis estão feitas para eles não pagarem impostos. Como os médicos. Não há muitos anos, o diretor-geral de impostos declarou na televisão que, fora as exceções, a grande maioria dos médicos declarava o salário mínimo para efeitos de imposto de renda em Portugal. Ora, os médicos, a maior parte deles, ganham muitíssimo mais do que eu. Muitíssimo mais do que eu, mas pagam muitíssimo menos imposto que eu. Claro, para já não falar dos empresários, dos financistas, dos especuladores, dos que põem dinheiros que não se sabe de onde vêm nos paraísos fiscais. Bom, já para não falar desses,
Portanto, não é fácil pôr de pé um sistema de impostos de efeitos progressivos. Porque, por exemplo, em países como Portugal, os impostos indiretos têm um peso maior do que os impostos diretos. Atendendo a que no imposto de renda, quem paga a maior parte do imposto de renda são os trabalhadores. Isso ninguém discute. Porquê? Porque é-lhes descontado no fim do mês no seu próprio vencimento, no seu próprio salário. Os que não descontam no fim do mês são os que vivem, não são trabalhadores dependentes. Ora bom, mas o problema é que os impostos sobre o consumo, esses impostos indiretos, são pagos por todos e igualmente por todos. Quer dizer, tanto paga imposto sobre o quilo de arroz, o favelado que nem recebe o salário mínimo, como, enfim, o maior empresário que compra um quilo de arroz. Pagam o mesmo imposto, o que significa que a taxa que incide sobre o rendimento do pobre é infinitamente superior à taxa que é paga por o mesmo quilo de arroz por alguém que tem um rendimento muito elevado. E os impostos indiretos têm normalmente um peso superior aos dos diretos, ou pelo menos anda 50-50. As receitas globais são metade dos impostos indiretos e metade dos diretos. Os impostos indiretos são altamente regressivos. Portanto, não é fácil pôr de pé sistemas fiscais de efeito global progressivo, mas por muitas outras razões as políticas de rendimento não deram grande resultado a este nível. Ora bom, entretanto, o Keynes cá escrevia estas coisas para ensinar como é que se deviam combater as crises e evitar as crises, mas o mundo continuava e os conflitos de interesses entre os grandes países capitalistas não cessavam. A luta pelo espaço vital, o famoso Lebensraum de que falam os alemães, ditou a eclosão de uma nova guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial é, no fundo, digamos, a repetição, porventura mais dramática, do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Como sabem, ela começou com a invasão da Polónia, em 1 de setembro de 1939, mas de alguma forma, digamos, a guerra já estava no forno, porque ela começou com o Anschluss da Áustria e depois com o famoso Pacto de Munique, que ficou conhecido como Pacto da Vergonha, em setembro de 1938, em que os governos dos países ditos democráticos na Europa, nomeadamente a França e a Inglaterra, aceitaram que a Alemanha anexasse a região dos Sudetas na Checoslováquia. Quer dizer, adotaram aqui a teoria da fera amansada. Procuraram acalmar a fera, indo cedendo aos seus apetites. Como normalmente acontece, penso eu, a fera acabou por engolir o domador. Não era este o caminho para combater as aspirações do governo nazi na Alemanha. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi a desgraça que todos sabem. Provocou cerca de 50 milhões de mortes em todo o mundo, a maior parte na Europa, 25 milhões couberam à União Soviética, houve a destruição de praticamente todas as estruturas produtivas, das vias férreas, dos portos, dos aeroportos, das principais cidades, de todas as estruturas económicas, das fábricas, enfim, foi a destruição total. E foi aqui literalmente a perda de toda uma geração que faltou na Europa, uma geração que morreu da guerra e que não nasceu porque os milhões de refugiados depois da guerra, enfim, não tiveram os filhos que com certeza iriam ter se a vida corresse normalmente, e por todas estas razões, digamos, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que destruiu a Europa. Causou muitos males ao mundo, mas a Europa ficou completamente arrasada. É claro que depois da guerra o mundo mudou do ponto de vista geopolítico
os Estados Unidos emergiram como uma grande potência do mundo capitalista, a União Soviética apareceu como a grande potência europeia, digamos, e a líder de um outro mundo que se cavou a partir da divisão da Europa, conforme, digamos, os exércitos de ocupação, onde chegou o exército soviético, implantaram-se repúblicas de regime popular, de orientação socialista, onde chegaram os exércitos americanos, a Europa permaneceu sob a alçada do capitalismo. De todo modo, a verdade é que a participação na resistência e a constância no combate, digamos, ao fascismo e ao nazismo fortaleceu as organizações sindicais, os trabalhadores, e fortaleceu os partidos à esquerda. Não é muito conhecido que, por exemplo, na França, as duas primeiras eleições posteriores à guerra foram ganhas pelo Partido Comunista Francês. Foi de longe o primeiro partido nas duas eleições que seguiram à guerra. Foram afastados do governo por exigência americana, que disse ao de Gaulle: ou você afasta os comunistas ou o plano Marshall não ajuda a França. E o de Gaulle afastou-os. Mas, digamos, as forças de esquerda saíram muito reforçadas, não só na França, mas também na Itália, mas também na Grécia e em outros países. Bom, isto ajuda a perceber que, por razões políticas, mas também por razões pragmáticas, resultantes das necessidades de reconstruir a Europa, toda a gente tenha estado de acordo em que o Estado tinha que assumir o primeiro papel como, digamos, coordenador das políticas de reconstrução da Europa. E que o Estado tinha que chamar a si os setores estratégicos para essa reconstrução. Os setores mineiros, o setor dos transportes navais, o setor dos transportes ferroviários, o setor do transporte aéreo, o setor financeiro, digamos, as indústrias básicas, digamos, tudo isso foi nacionalizado na Europa. Na Europa capitalista, nacionalizado mediante compensação; na Europa, digamos, que viria a ser a Europa socialista, quase sempre nacionalizado mediante confisco, com a explicação de que os proprietários ou das terras nacionalizadas ou das empresas nacionalizadas tinham sido colaboracionistas com o invasor e o ocupante nazi. Na parte ocidental, o caso mais conhecido foi o das fábricas Renault, porque os seus proprietários tinham colaborado ativamente com o ocupante nazi e, portanto, as usinas Renault foram nacionalizadas sem nenhuma compensação, mediante confisco. Mas foram casos contados na parte, digamos, da Europa Ocidental. E então viveu-se na Europa este período de nacionalizações, construção de um forte setor público, de implantação do Estado Social, apesar das enormes dificuldades. Foi este um outro objetivo estratégico, porque, digamos, depois de tantos sacrifícios, era preciso dar alguma resposta aos trabalhadores. Os trabalhadores ingleses, por exemplo, vieram para as ruas e impuseram ao Partido Trabalhista, que, estranhamente, diríamos, ganhou as primeiras eleições a seguir à guerra, ao Churchill, que tinha sido o herói da guerra e que os ingleses veneravam pelo seu comportamento na guerra, decisiva oposição à Alemanha, mas perdeu as eleições, porque exatamente o Churchill não estava disponível para fazer as reformas que os trabalhadores exigiam. E ele perdeu as eleições e o Partido Trabalhista fez exatamente, implantou o Serviço Nacional de Saúde, nacionalizou, enfim, as empresas estratégicas na Inglaterra e por aí fora. O mesmo, digamos, aconteceu na França e na Itália, com nacionalizações muito profundas e a implantação, digamos, de um forte setor empresarial do Estado. Este facto e o facto da ajuda Marshall ter sido feita através de uma estrutura que os americanos exigiram, obrigou a planificar a economia. Então, a planificação pública da economia generalizou-se a toda a Europa. E por toda a parte se aceitava que, enfim, a Europa só podia construir-se em formas mais ou menos socialistas, porque sem isso a Europa não se reconstruía. O de Gaulle disse aos franceses: vamos precisar de pelo menos 25 anos de trabalho encarniçado para nos voltarmos a pôr de pé. A tarefa era realmente muito grande. Então, sem grande dificuldade, mesmo um homem conservador como Gustavo Radebruch escreveu, por esta altura, que a recuperação da Alemanha
implicava uma qualquer forma de socialismo. E os partidos da democracia cristã falaram na altura do socialismo de inspiração cristã. Quer dizer, entendeu-se que o Estado tinha que estar ali, tinha que ocupar e que tinha que chamar a si o controle do setor estratégico, sem o que não era possível racionalizar, digamos, convocar as poupanças e racionalizar ao máximo a utilização da poupança possível para os investimentos mais fomentadores do crescimento e mais fundamentais para que se equilibrasse uma sociedade que estava completamente destruída. Como sabem, digamos, a Guerra Fria começou por esta altura, começou, enfim, com o famoso discurso do Churchill em Fulton, Missouri, em março de 46, em que ele falou da cortina de ferro, ou começou talvez, como muitos outros autores defendem, com o lançamento das bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 1945, porque os especialistas dizem que nada, do ponto de vista militar, justificava o lançamento destas bombas. O Japão estava derrotado, faltava render-se. Porque é que foram lançadas estas bombas tão destruidoras e tão dramáticas? Bom, porque os Estados Unidos, monopolistas no controle destas armas, quiseram dizer à União Soviética: baixem a bolinha porque nós temos esta arma e podemos destruir-vos. Bom, isto naturalmente forçou a União Soviética a uma corrida aos armamentos do mesmo tipo e, em 47, a União Soviética experimentou a sua primeira bomba atómica. Portanto, foi este período dramático da corrida aos armamentos, com dilapidação de recursos, para alimentar a Guerra Fria e algumas guerras quentes. Bom, a guerra na Indochina, a guerra na Coreia, digamos, foram guerras que muitos autores disseram são o fruto do capitalismo militarizado, da política armamentista, para evitar as crises que ameaçaram depois da guerra, porque sobretudo a economia americana saiu sobredotada para a satisfação do consumo interno e, portanto, a ameaça de crise e de uma crise gravíssima pairou sobre os responsáveis dos Estados Unidos e sobre o mundo inteiro. Há autores que defendem exatamente por isso. Por isso se inventaram estas guerras. Se fez a guerra da Indochina, se fez a guerra na Coreia e depois mais tarde a guerra do Vietnã. Quer dizer, se não fossem estas guerras, dizem muitos autores, estas guerras, apesar de tudo, localizadas, regionais, outra guerra mundial teria acontecido na sequência de uma enorme crise, uma enorme depressão que tinha varrido o mundo capitalista. É uma explicação que, digamos, não é incontestável. Há muita gente que critica esta ideia, sobretudo a partir de autores marxistas, que dizem, bom, se fosse assim, então os problemas todos resolviam-se. E nós não acreditamos que as políticas keynesianas resolvam o problema das crises. Podem anestesiá-las, podem resolvê-las, mas isso não é assim. Bom, mas não é este o tempo, nem é a ocasião para eu desenvolver esta problemática. O que é certo é que, portanto, esta guerra veio mudar o mundo e veio mudar a Europa. Com todas as dificuldades que se colocaram à Europa e ao mundo, a verdade é que os organismos que saíram dos acordos entre os aliados, nomeadamente os organismos de Bretton Woods, conseguiram estabilizar, digamos, o sistema monetário de pagamentos, com base no dólar como moeda de referência, o que deu naturalmente um poder acrescido aos Estados Unidos. A ajuda Marshall, o plano Marshall, digamos, foi um plano de ajuda à indústria americana e os documentos oficiais dos Estados Unidos não o escondem. Digamos, em vez de deixar a Europa vegetar na miséria, o que colocava o problema da possível expansão de regimes socialistas da Europa Ocidental, deste modo, com a ajuda americana, a Europa, os Estados Unidos, pagaram, no fundo, a quem comprasse os seus próprios produtos. Porque a Europa não produzia
os bens de que carecia, desde logo para fazer as infraestruturas, os equipamentos, as infraestruturas industriais, os portos, os aeroportos, as vias férreas. Tinha que os importar de quem estava em condições de produzir. E só os Estados Unidos tinham essa capacidade. E mesmo que outro país tivesse, digamos, a única moeda que funcionava era o dólar. E os países europeus não tinham dólares. Então, esta ajuda foi uma ajuda, digamos, à indústria americana e vários feitos oficiais dos Estados Unidos dizem isto mesmo, sem a mínima dúvida. Mas, portanto, estes fatores todos ajudaram a que as coisas se tivessem passado sem o dramatismo que poderia ter marcado este período. E os autores falam exatamente deste período como os 30 anos gloriosos. O que é que se entende então por estes 30 anos gloriosos? Foram os 30 anos que foram marcados pelas políticas keynesianas que asseguraram, digamos, até meados da década de 70, um crescimento na Europa e nos Estados Unidos a ritmos relativamente elevados e sem tensões inflacionistas consideráveis e, portanto, sem crise também e sem grande desemprego. Muitos autores chegaram a falar do capitalismo pós-cíclico, da obsolescência das crises económicas, de que as crises são coisas do passado, no fundo de que o keynesianismo tinha enterrado definitivamente o marxismo, que a economia capitalista está finalmente curada dos seus males crónicos, de que tudo iria correr daí para a frente no melhor dos mundos. Chegou-se mesmo a defender, no quadro da famosa teoria da convergência dos sistemas, que o capitalismo já não era capitalismo, que o sistema em vigor nos regimes ocidentais já era mais socialismo do que capitalismo, porque o capitalismo se tinha modificado muito e tinha adotado elementos de socialismo e, portanto, que verdadeiramente tudo estava no bom caminho. Perante a emulação do mundo socialista, o capitalismo também já era socialismo. Foi uma ideia muito forte nos anos 70 e até praticamente a perestroika. Uma problemática que a certa altura me interessou bastante e que deu origem a um livrinho que já ontem vi aí, onde vocês tinham, que foi publicado em Portugal em 1973, em pleno fascismo, passando pela censura, e que depois foi editado aqui em 2008 pela Fundação Boatá e que ou ainda este ano ou no próximo ano vai sair pela livraria do advogado de Porto Alegre, com um pós-fácio meu e um prefácio do meu colega e meu amigo José Paulo Neto. E aí discuto então, entre outras coisas, esta teoria da convergência dos sistemas, porque foi a teoria, entre outros, defendida por um ilustre social-democrata holandês e o vencedor do primeiro Prémio Nobel da Economia, o professor da Universidade de Roterdão, Jan Tinbergen, juntamente com o norueguês Ragnar Frisch. Em 1969 eles ganharam o primeiro Prémio Nobel da Economia atribuído. Ele foi publicar uma entrevista dele em Portugal, eu comentei numa revista onde então escrevia, uma revista militante, onde então escrevia um comentário à nota dele, ele entendeu que devia responder à minha nota e eu depois tive que lhe responder num artigo mais longo em que discuto então, entre outros problemas, esta convergência dos sistemas, ele a defender que realmente o capitalismo já não era capitalismo e eu a defender, não, o capitalismo é capitalismo, teve que se adaptar, mas continua aí com as suas... Bom, então não vamos poder entrar por aí. Agora, então foi esta época dos 30 anos gloriosos, em que muita gente realmente admitiu que, digamos, que o Estado afinal era uma coisa boa, como diz o historiador inglês Tony Judd. Nessa altura toda a gente entendia que o Estado era uma coisa boa e que o Estado social era ótimo e que o Estado estar presente na economia era o melhor que havia. Foram os 30 anos gloriosos e todos entendiam que as políticas keynesianas resolviam o problema todo. Se a certa altura havia desemprego a mais e começava a ser complicado manter essas taxas de desemprego, bastava que o Estado diminuísse a cobrança de receitas, aumentasse as despesas e isso ia criar novo rendimento, novos empregos e o problema desaparecia. Se pelo contrário era a inflação que começava a subir a níveis preocupantes, então
o Estado adotava medidas contracionistas, digamos, de refrigeração da economia. O Estado cobrava mais impostos, fazia menos despesas e, portanto, o desemprego aumentava um bocadinho, mas a inflação era congelada. E aqui estava, portanto, como com esta técnica parecia infalível, os problemas seriam resolvidos. Falou-se este problema da curva de Phillips. Foi um economista australiano que trabalhava em Londres, que desenvolveu essa curva a explicar, bom, faça assim e pronto, está tudo resolvido. Acreditaram muitos, portanto, o keynesianismo tinha realmente resolvido, curado o capitalismo das suas misérias, dos seus vícios, das suas doenças. E o Estado Social surgiu então como, digamos, esta solução de compromisso necessária para assegurar, digamos, a paz social indispensável, considerava-se então o funcionamento normal das instituições. O Estado Social, portanto, como um elemento, digamos, de pacificação da sociedade para que as coisas corressem, no melhor dos mundos, sem sinais difíceis. Este consenso de Washington, este consenso keynesiano, alargou-se a todo o mundo e parecia pacífico. Bom, nada vai perturbar esta vida. Até que, em 1973, 75 e depois em 78, 80, ocorreram as famosíssimas crises do petróleo, que trouxeram com elas, digamos, fenómenos novos. E estas crises já se seguiram à declaração unilateral da administração Nixon em 1971, que rompeu unilateralmente os acordos de Bretton Woods e veio dizer que o dólar deixa de ser convertível em ouro à percentagem de 35 dólares por onça troy de ouro. Quer dizer, os câmbios, o preço das divisas passou a ficar entregue ao mercado. Entrou-se num regime de câmbios flutuantes. E assim começou, digamos, a mercantilização da vida. Assim começou o reino do mercado em setores tão importantes como o das divisas, o dos meios de pagamentos internacionais. Isto por decisão unilateral da administração americana que, perante a elevadíssima dívida dos Estados Unidos, entendeu que era melhor pôr cobro a isso, porque houve um macaco neste mundo que resolveu utilizar a prerrogativa dos acordos de Bretton Woods, que foi o presidente de Gaulle. Estes acordos davam, exatamente, não às pessoas, mas aos Estados, o direito de chegar junto do Tesouro dos Estados Unidos e disse: tome lá dólares e dê-me cá ouro correspondente a 35 dólares por onça troy de ouro. A França, de Gaulle, foi o único país que fez isso, porque os outros não fizeram, porque sabiam que os americanos não gostavam e o respeitinho é muito bonito. Mas os americanos também não gostaram nada que o de Gaulle tivesse feito isso, porque os maus exemplos às vezes pegam-se e eles tinham medo que outros fizessem. Se eles fizessem, eles não tinham capacidade de resposta, pura e simplesmente, dada o nível da dívida que eles próprios tinham contraído. Bom, então, este facto, e depois as tais crises que trouxeram um fenómeno que ficou conhecido por estagflação. O que é que isto quer dizer? Até aí, quando havia depressão, recessão económica, os preços baixavam. Mas agora registava-se depressão, a economia estava estagnada ou até o nível da produção a baixar, mas a inflação continuava alta e a subir. A estagflação foi uma espécie de boi-cavalo que deixou todos os keynesianos perfeitamente desnorteados. Falaram muito do dilema da estagflação, bom, perfeitamente perdidos. Porque isto não constava dos manuais, nem estava na lógica. Como é que a depressão marca a economia e os preços continuam a subir? Então há bens que não são vendidos e os preços continuam a subir. Claro que o nível de monopolização atingiu um tal ponto que, mesmo nestas condições, as grandes empresas conseguiam manter os preços e os preços a subir, apesar da depressão da economia. Então, foi este acontecimento que abriu as portas aos neoliberais, ao Milton Friedman e ao Hayek, que vieram realmente proclamar: aí está a falência das políticas keynesianas. Keynes é o responsável pela inflação e pelo desemprego, porque as políticas de combate ao desemprego geram inflação e não resolvem o desemprego. Nós temos razão absoluta, vamos matar Keynes
como, enfim, escreveu depois um autor, Robert Lucas, professor também em Chicago, um livro sobre a morte de Keynes, portanto, as políticas keynesianas entraram em crise, houve uma operação ideológica montada por tudo que é fundações, entidades financiadoras disto e daquilo, daquilo outro, as televisões de todo o mundo a pregar as receitas do Milton Friedman, com o Milton Friedman a fazer um programa que passou na televisão portuguesa, que eu vi na altura, a pregar os seus dogmas, como quem prega a Boa Nova, e a verdade é que o keynesianismo entrou em crise até hoje. Porque mesmo com esta nova crise, incluindo os sociais-democratas europeus, que fizeram de Keynes o seu herói, ele e o Estado Social continuam a manter o Keynes morto e bem morto, ainda deitam umas pazinhas de cal, não vai ele ter a tentação de